Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui no Centro Espírita Equilíbrio, em Matão, no estado de São Paulo. Hoje nós teremos um estudo especial, um tema bastante interessante, tema disciplina. Nós faremos algumas perguntas aqui, o pessoal da mesa para o nosso irmão, e vocês também que nos acompanham aí online, fiquem à vontade também para fazer as perguntas. O procedimento é o de sempre, só apertar aí a mãozinha do dispositivo, e a gente dá oportunidade para que todos possam participar. Com a proteção de Deus, a gente peça que a gente possa ter bastante discernimento para absorver todas as palavras e o conhecimento dessa noite. Regiane, começa? Boa noite a todos. Irmão, qual a relevância da disciplina no nosso processo evolutivo? Boa noite a todos. É um privilégio estar aqui nesta noite, nessa casa espírita, para podermos debater um dos temas mais relevantes na evolução de um espírito, a disciplina. Não basta nós conquistarmos as nossas características evolutivas se não formos disciplinados o suficiente para continuar lapidando em sentido do bem. A disciplina, ela tem como principal característica a persistência. Quando somos disciplinados, não fazemos algo correto apenas uma vez. Fazemos diversas vezes. Conseguimos incluir isso em nossa rotina cotidiana, conseguimos transformar em hábito aquilo que outrora era apenas uma tentativa de evolução. Então é bastante relevante a disciplina no nosso processo de evolução. Eu ouso em dizer que não há evolução sem disciplina. O espírito precisa passar pela organização da sua existência, ele precisa encontrar quais características necessitam ser lapidadas para que ele possa, assim, atingir níveis de evolução. E aí, após encontrar quais características necessitam ser lapidadas e lapidá-las, ele precisa ser disciplinado o suficiente para continuar fazendo certo, mesmo diante de todas as tentações mundanas de mudar o curso daquilo que é correto. A disciplina que vocês conhecem é a disciplina dos bons hábitos, né? Então, para frequentar uma academia, eu preciso ser disciplinado. Para ter uma alimentação saudável, eu preciso ser disciplinado. Para estudar, eu preciso ser disciplinado. Não é diferente para todas as outras características que tangem o mundo espiritual. Para ser bondoso, eu preciso ser disciplinado. Para ser caridoso, eu preciso ser disciplinado. Para ser amoroso, eu preciso ser disciplinado. Não adianta eu entregar a cesta básica no Natal e ficar o ano todo sem praticar a caridade. Desta forma, eu não pratiquei a caridade. Eu pratiquei apenas para suprir a conveniência do meu âmago, para eu me sentir melhor em ter dado algo a alguém no Natal. Não adianta, por exemplo, eu deixar de julgar alguém na Sexta-feira Santa, deixar de comer carne na Sexta-feira Santa, deixar de tomar álcool durante a Quaresma e fazer todo o oposto o ano todo. Essa não é uma mudança consolidada de fato na minha existência. Eis os motivos pelo qual a disciplina tem tanta relevância. Irmão, para a gente seguir aqui no caminho, o que é disciplina segundo os espíritos? Disciplina é a nossa capacidade de permanecer no acerto. Disciplina é a capacidade de fazer certo, fazer com que o certo torne-se um hábito. Questão do hábito mesmo, o irmão disse que é um dos temas mais relevantes. Por que que nós dispersamos tanto, irmão? Falta de fé, orgulho, egoísmo? Falta de disciplina. É interessante, porque nós não conseguimos manter no acerto por mais tempo, porque nós não conseguimos permanecer diante das boas ações que nos levam às leis de Deus por mais tempo.
né? Por falta de organização, por ainda ser envolto das características de orgulho, egoísmo, por o ego tanger a nossa existência, pela procrastinação diária que possuímos como principal característica, pela falta de organização, entre outros motivos que são o reflexo da nossa imperfeição. Obrigado. Afonso? Boa noite a todos. Santo Agostinho, ele coloca que a disciplina é um conjunto de práticas que nos auxiliam na busca e no fortalecimento de nossa conexão com Deus. Quais outras atitudes são necessárias para garantia dessa busca ou manter essa conexão? Particularmente, me permita discordar de Santo Agostinho, o que é até ousado da minha parte, mas não acho que disciplina é um conjunto de práticas. Acho que há disciplina em todas as práticas. Você pode ter determinada prática disciplinada dentro do seu âmago e outra não, né? Então, quando você atinge, como diz Aurélio de Hipona, um conjunto de práticas a disciplinar-se, aí você já está num certo estágio de evolutivo que te permite ter a disciplina como ferramenta de evolução como um todo. Mas neste processo de disciplinar-se, por exemplo, você pode ser disciplinado no horário de acordar, mas não no horário de dormir. Você pode ser disciplinado na sua alimentação, mas não no seu julgamento. Você pode ser disciplinado na caridade, mas de repente você não é disciplinado em outras questões. Então, um conjunto de práticas não é disciplina. Há disciplina em cada uma dessas práticas. Essa é a minha visão, respeitando absolutamente a visão de uma das maiores mentes que já existiu na Terra, como nosso irmão Santo Agostinho. Guto, por gentileza. Boa noite. A disciplina, no caso, não seria um foco? Eu focar em determinado assunto e levar esse assunto realmente a sério, estudar, entender, saber e praticar esse assunto, independente do que for. Se for na doutrina espírita, se for nos estudos profissionais, disciplina não seria um foco, mas um foco assim, legítimo, verdadeiro, não seria isso? Irmão, eu enxergo o foco como uma das características necessárias para conquistar a disciplina, né? Eu não enxergo a disciplina como um foco. Eu enxergo o foco como uma das características que compõem a disciplina. Para ser disciplinado, eu preciso estar focado. E aí, é claro, como você mesmo disse, não apenas nas questões espirituais, em tudo que tange a minha materialidade, o meu trabalho, a minha vida profissional e assim sucessivamente. Mas eu posso estar focado sem ser disciplinado, né? Quantas coisas que eu foco a minha atenção, mas não tenho organização necessária para levá-la adiante. Então, existe foco sem disciplina, mas não existe disciplina sem foco. Normal, boa noite. A disciplina nos ajuda a desenvolver a humildade? A humildade nos ajuda a desenvolver a disciplina. Aliás, a humildade nos ajuda a desenvolver todas as características positivas da nossa evolução. Se eu não for humilde o suficiente para admitir o quão falho e desorganizado eu sou diante das mazelas humanas, eu não poderei conquistar a disciplina. É necessário, antes de ser disciplinado, ter a humildade como uma característica desenvolvida. Irmão, poderia citar mais algumas características que são necessárias desenvolver anteriormente à disciplina para que eu possa exercê-la de fato? A disciplina é uma das últimas características a serem desenvolvidas no ser humano. Isso eu digo em todos os aspectos. O que te leva a ser disciplinado em uma academia? A dor da obesidade, a dor da falta de saúde, a dor de olhar para o espelho e não gostar daquilo que vê, a dor no joelho, a dor no cotovelo, a idade chegando e você percebendo a sua impotência. Para chegar a decidir frequentar uma academia e praticar exercício físico de forma disciplinada, foi necessário vivenciar uma série de dores anteriores
Foi necessário despertar a humildade. Foi necessário aceitar a verdade da forma que ela é, para aí sim seguir o conselho de ser disciplinado. A mesma coisa para a bondade, a mesma coisa para a caridade, a mesma coisa para o amor, a mesma coisa para todas as outras searas que contemplam a necessidade da evolução humana. Irmão, em que idade que devemos iniciar o ensino da disciplina nas crianças? A disciplina deve ser iniciada antes do nascimento. A criança, no seu processo de formação psíquica, mental e educacional, ela é uma esponja apta a absorver qualquer tipo de conhecimento, sabedoria, tanto para bem quanto para o mal. Criança gosta de disciplina. A disciplina permite que uma criança amadureça de forma organizada. A disciplina conduz, na infância, um adulto do bem, um adulto bem-sucedido, um adulto caridoso, um adulto amoroso. Sem disciplina, não há evolução. Pois não, Bruna? Boa noite a todos. Irmão, é necessário desenvolver o autoconhecimento para ter disciplina? E se sim, o quão importante é desenvolvê-la? Sim, absolutamente. É necessário desenvolver o autoconhecimento, não apenas para ter disciplina, mas até mesmo para ter a humildade que leva à disciplina ou para ter qualquer outro tipo de característica que permita a consolidação da disciplina. Sem conhecer a si mesmo, não é possível organizar a si mesmo. Só para fazer um complemento aqui na questão das crianças, irmãos, qual que é a melhor forma de impor a disciplina, de trabalhar a disciplina com as crianças? Em qual aspecto? Na formação mesmo dela, principalmente para aproximar elas de Deus. Ok, esse é um aspecto. Eu tenho que desenvolver a disciplina de horário, eu tenho que desenvolver a disciplina educacional, eu tenho que desenvolver a disciplina da bondade, cada uma tem uma abordagem. Ser disciplinado em cada uma das características que tangem a evolução requer ações diferentes. Então, por exemplo, disciplinar uma criança para a aproximação de Deus. O primeiro ponto é ser o exemplo. Você está próximo de Deus? Você frequenta uma religião? Você insere essa religião no cotidiano da sua casa? Você reza com seu filho antes de comer, antes de dormir, na hora de acordar? Você explica o porquê está rezando? Você reza por obrigação ou reza por prazer? Explica o quanto esse filho precisa de Deus? Você explica o quanto esse filho precisa da salvação? Isso requer uma disciplina, requer uma mudança de hábito, uma mudança de comportamento. Agora, outros tipos de disciplina requerem outros tipos de determinadas ações. Entendi, obrigado. Irmão, a disciplina não limita a nossa liberdade? Que bom. Liberdade sem evolução é matéria-prima da estagnação. Vou repetir. A liberdade sem evolução é a matéria-prima da estagnação. Quem entendeu a minha frase? Dá para dar mais um exemplo, irmão? Não. É complexo, né? Na nossa limitação para formular. Se eu tenho liberdade e não tenho evolução para usá-la, estou fadado a não sair do lugar. Estaríamos abusando da liberdade numa situação dessa, irmão? Sabe qual que é a diferença da liberdade e da libertinagem, Alfonso? Sinais, para mim, é um abuso da própria liberdade. E o que me permite não abusar da própria liberdade ou da liberdade do outro? O autocontrole. Que, consequentemente, é o meu processo de evolução. Ou seja, é necessário evoluir para buscar a liberdade. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por que
no cotidiano, na atualidade, é necessário trancar as suas casas antes de dormir? Para que ninguém adentre nela, por medo, segurança. O que te tira a liberdade? O medo e a falta de segurança. Não. O que O tira a excesso de liberdade é o crime. É o crime. É a evidência do crime. Você não tranca por medo, você tranca porque senão você será assaltado. A involução me tira a liberdade, tanto de dentro para fora, quanto de fora para dentro. O que liberta um ser é o seu nível evolutivo. Um espírito, quando evolui e chega em determinados graus, ele não tem liberdade para ir e vir. Um espírito primitivo não tem a sua liberdade limitada, como é tratado tantas vezes no Livro dos Espíritos. É necessário evoluir para ser livre. Portanto, quando você pergunta, a disciplina não me tira a liberdade? Que bom, porque eu ainda não estou preparado para utilizá-la. Quando eu for disciplinado, de fato, ela não tirará, ela me dará maior liberdade. Enquanto eu não sou, que bom, que a busca pela disciplina me tira a liberdade. Eu preciso ainda de um semáforo, senão eu não saberei a hora de parar, esperar que o outro passe, para que eu possa atravessar. Eu preciso de regras, normas, leis, advogados, muros, grades. Eu preciso ainda trancafiar pessoas em prisões para tentar mudar o comportamento delas, social. Eu preciso ainda instruir os meus filhos, limitar, dar horário para ir, vir, voltar, instruí-los a crescer e evoluir. Chegará um momento em que não precisarei mais. Mas até lá, que bom que ainda existe isso. Alfonso? Spinoza, ele coloca que a disciplina é uma ferramenta essencial à razão para o autodesenvolvimento, o autoconhecimento, e daí, então, desenvolver ou estimular as suas virtudes e controlar seus vícios e etc. Mas aí estamos falando de uma disciplina interna de cada um. Quando o senhor colocou em relação às crianças, a pergunta que foi feita, inclusive, estava se falando da disciplina externa dos pais ou educadores, tutores, em relação à criança para controle dessa criança. Mas como que vamos desenvolver a autodisciplina desse indivíduo? Seja uma criança ou seja um indivíduo que, por algum motivo, delinquiu e precisa ser corrigido, precisa ser ajustado para retornar à sociedade, por exemplo. Você está equivocado, irmão Afonso. Quando você educa os seus filhos, você não educa para controlá-los, você educa para que eles aprendam a se controlar. Até porque a educação não limita a liberdade de ir e vir deles. O que limita a sua liberdade de ir e vir são os valores morais intrínsecos que eles desenvolverão através da educação proposta. Por exemplo, como você tem certeza que seus filhos não partirão para o mundo da droga? Você conseguirá colocá-lo em uma bolha e vigiá-lo 24 horas por dia durante todo o seu desenvolvimento? Ou é necessário que você instaure valores dentro da sua existência para que, ao se deparar com situações que os levem à droga, ele tenha a convicção de decidir o contrário? Por isso que a educação nada mais é do que a lapidação do livre-arbítrio. Quando eu educo os meus filhos, eu estou lapidando o seu livre-arbítrio, ainda brutalizado por conta da sua pouca idade, e permitindo que ele possa fazer escolhas mais sábias, por exemplo, que as que eu fiz. Que ele não precise passar pelo processo da dor para aprender qual é o caminho correto a ser seguido.
Não sei se fui claro na minha pontuação, Afonso. Então, podemos dizer que os códigos legais são agentes externos de disciplina, enquanto que os códigos morais são agentes internos de disciplina? Podemos dizer que os códigos legais são apenas o controle da falta dos códigos morais. Enquanto eu preciso ter uma lei que me obriga a fazer algo, é porque eu não tenho consolidado que este algo necessariamente deveria ser feito. Interessante, né? Por que eu tenho uma lei que me impede de roubar, matar? Porque ainda há roubo, porque ainda há assassinato. Por que eu tenho uma lei que me impede de fazer o mal ao próximo? Porque eu ainda faço o mal ao próximo. Não será necessária uma lei quando isso for algo natural na minha existência. Tem alguma lei que te obriga a respirar? Não, porque você já respira naturalmente. É algo intrínseco, já faz parte, é conquistado. Então, você não precisa respirar legalmente. Você já respira naturalmente. Com a mesma naturalidade que eu aprendi a respirar, eu devo aprender todos os bons critérios da existência, a ponto de que não se tornem mais leis apenas legalmente válidas, mas que sejam moralmente intrínsecas na minha existência. Bruna? Professor, uma forma da gente desenvolver a disciplina está associada a metas e objetivos. É muito mais fácil você ser disciplinado em projetos, né, que você tem começo, meio e fim, que está associado também à recompensa. No entanto, a gente sabe que a disciplina ela não está associada só a isso, mas a uma mudança real na forma de ver, de pensar, de agir. Então, como a gente pode criar estratégias para ser disciplinado sem precisar da recompensa? O ser primeiramente disciplinado tem começo e meio, mas não tem fim. Porque, por exemplo, se eu tenho um projeto para transformar o meu corpo, por exemplo. Aí eu vou lá, vou fazer um projeto de academia. Eu gosto muito do termo academia para disciplina, porque tem muito a ver, tá? E aí eu vou todos os dias fazer musculação. Meu corpo ficou forte, eu parei, eu vou ficar fraco. Então eu não sou disciplinado. Eu atingi um objetivo e perdi. Então começo e meio existe, mas eternamente eu precisarei continuar exercitando o meu corpo para de fato ter conquistado a disciplina. A recompensa ainda move os seres do mundo primitivo, seres do mundo de provas e expiações. Se não tiver recompensa, não fará sentido algum para vocês executarem. Então, a recompensa ainda é necessária. Só que a recompensa ela não é maléfica no nível de mundo de provas e expiações. Ela vai ser maléfica em espíritos perfeitos, que não precisam mais ter como recompensa própria o seu processo de evolução. Mas essa é uma discussão que ainda dá para esperar algumas encarnações, Bruno. Milton? Irmão, nessa linha, ainda um termo levando em conta a disciplina, um ser ele não evoluído, ele pode ser disciplinado em questões não evoluídas. Dessa forma, a disciplina nesse ser primitivo, ela mais favorece ele ou rebaixa? Excelente pergunta. Disciplina em ser não evoluído não é disciplina, é teimosia. Faz sentido. Se ele fosse disciplinado, ele faria da forma correta. Pois é. O que difere uma disciplina da teimosia é uma partir para o acerto, outra para o erro. Irmão, qual a diferença entre disciplina e doutrinação? Ótima pergunta também. Adoraria que ela tivesse saído dos encarnados. Agora, direcionando, né, a resposta, disciplina e doutrinação tem uma linha tênue e muito perigosa entre elas. Às vezes eu confundo ser disciplinado com seguir regras impostas, sem previamente raciocinar, previamente analisar, previamente crivar. A diferença entre a disciplina e a doutrinação é que a disciplina é algo que parte de mim ou parte do outro e passa pelo meu crivo. E a doutrinação é aquilo que eu aceito como verdade absoluta, sem previamente filtrar pela minha razão. Obrigada, Paulo. Irmão, o excesso de disciplina pode nos levar à estagnação? O excesso de disciplina, não. O excesso de teimosia, sim.
Alfonso? Na carta de Paulo aos Hebreus, ele cita que nenhuma disciplina é agradável, ao contrário, ela geralmente é dolorosa. Porém, mais tarde, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Essa nenhuma disciplina realmente é agradável, isso não fica pesado demais, não torna o sentimento que a disciplina é algo imposto de fora para dentro e não interno? O meu nível de ousadia de debater com espíritos de grande escalão já parou em Santo Agostinho. Não vou discordar da frase de Paulo, tá? Simplesmente vou complementá-la. A disciplina não é agradável o tempo todo, né? E aí isso é um fato. Eu, por exemplo, posso gostar de ir à academia. Vamos voltar ao processo da academia. Só que eu não gosto todo dia. Tem dia que eu não quero. Só que aí a disciplina é justamente ir no dia que eu não quero. Então, Paulo está certo. O processo de disciplina ele é doloroso. Agora, os resultados que ela traz são muito prazerosos. Irmão, como disciplinar-se sem julgar os que ainda não se disciplinaram? Quando você está preocupado em disciplinar-se, você não tem tempo para julgar os outros. Perfeito. Paulo? Disciplina faz parte das leis de Deus, meu irmão? As leis de Deus são uma disciplina, né? Vamos pensar, Deus colocou ali de 1 a 10, disciplinadamente, regras a serem seguidas. Então, olha a grandeza da disciplina, né? Não há leis de Deus sem disciplina. Milton? O irmão falou naquela questão das crianças sobre o exemplo. Então, no caso, o exemplo é a melhor forma de disciplina? Sempre. Não tem outra, né? Não tem outra. Eu não mostro ao meu irmão aquilo que eu não vivo. Eu só consigo transmitir a disciplina a outrem genuinamente se eu praticar. Caso ao contrário, se essa pessoa adquirir a disciplina, não será através da minha influência, será por conta própria. Boa noite. Eu gostaria de perguntar, né, uma das principais desculpas que a gente usa normalmente para não se disciplinar é a pressa, né, do dia a dia, a famosa correria diária entre trabalho, vida familiar, profissional, etc. Mas eu entendo que a disciplina não é uma coisa assim, né, assim que a gente vai fazer uma mudança da água para o vinho, né, mas uma questão de uma conquista e de um equilíbrio entre essas duas, entre a questão da vida espiritual e da vida material, né? Eu gostaria de uma... Errado. A correria do dia a dia é um exemplo prático da falta de disciplina. Quando eu organizo o meu dia a dia, ele não se torna corrida, ele se torna produtivo. É interessante isso. Por maior que seja a minha carga de trabalho, de foco, em determinadas frentes, quando eu sou disciplinado, sobra tempo. Pare para pensar se aquilo que você faz da forma mais otimizada possível. Pare ainda para pensar se tudo o que você faz é necessário. Pare para pensar quanto tempo você gasta em não fazer, ou em contar em fazer, ou em procrastinar aquilo que deveria ser feito. Você irá chegar à conclusão que o que você executa é muito menos tempo do que você prepara para executar-se. Então, irmão, seguindo a mesma linha da questão do Fabrício, qual a importância, então, da organização nesse processo de disciplina? Não há disciplina sem organização. Organização é um dos critérios, assim como o irmão havia mencionado, tem o foco, né? Foco e organização são critérios inquestionáveis do processo de disciplina. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês da mesa, né? Que eu vi que vocês comentaram sobre isso recentemente. É melhor feito ou perfeito?
Acredito que é o melhor feito, né, irmão? Porque se a gente ficar procurando ser perfeito, a gente vai procrastinar e vai acabar não fazendo. Pensa na profundidade da minha pergunta. É melhor feito ou perfeito? Na minha concepção, meu irmão, perfeito só Deus. Então, nós estamos muito longe disso. Então, nós temos que estar buscando a perfeição. Sabe por que não é melhor feito? Obviamente é melhor perfeito. Só que para que seja perfeito, é necessário que anteriormente seja feito diversas vezes. Vamos entender que Mozart, Beethoven, Da Vinci não chegaram, não beiraram a perfeição em suas habilidades técnicas naquilo que se propuseram, sem antes terem repetido inúmeras vezes, inúmeras encarnações, incontáveis vezes aquilo que se propuseram. Portanto, o melhor é o perfeito. Entretanto, é necessário, é possível que seja feito inúmeras vezes antes de ser perfeito. E não é que perfeito só Deus. Nós podemos ser perfeitos em alguns aspectos. Perfeito em tudo só Deus. Né? Então, nós podemos executar algumas tarefas com perfeição. Podemos chegar a esse nível. Mas todas é um pouco mais difícil. Bruna? Eu ia comentar que a perfeição, como os irmãos falaram, ainda está um pouco distante da gente, e como o irmão falou, eu concordo que é necessário a insistência, mas é necessário também a vontade de fazer bem feito, porque simplesmente fazer mal feito, muitas vezes pode causar você ter que fazer de novo, de novo, de novo, até você chegar a algo bem feito ou adquirir a perfeição, como foi mencionado. Seria o perfeccionismo também uma das estratégias para adquirir a disciplina? Bruno, eu vou te fazer uma pergunta. Qual que é a diferença entre insistência e hábito? A insistência é a vontade, o hábito é quando você já adquiriu e não precisa mais fazer aquilo com insistência, digamos assim, que aquilo não se torna mais penoso para você, o hábito já se tornou algo natural. Ok, o final estava certo. O final ficou bom. A insistência é algo que eu preciso lutar para fazer. A insistência ela faz parte do meu processo de disciplinação. Agora, tornar-se disciplinado é quando, de fato, eu já adquiri um hábito. Aí eu já sou um ser disciplinado. O processo de disciplinação, né, quando eu estou me disciplinando, passa pela insistência e pela persistência. Qual que é a diferença entre insistência e persistência, irmão Luiz? Eu vejo que persistência é insistir várias vezes. Muito bem, perfeito. Paulo? Meu irmão, é mais difícil a gente se disciplinar ou disciplinar o próximo? É sempre mais difícil vestir a calça, né? Olhar para si próprio é sempre mais desafiador. Veja que interessante, o tempo todo você está com o nariz na frente dos seus olhos e é muito mais fácil você enxergar o nariz dos outros do que o próprio. Milton? Nessa linha, irmão, nós conseguimos ser disciplinados em todos os aspectos da nossa existência? Nós vamos conseguir isso? Contente-se em ser em algum. Né? Imagina, quiçá todos, não. Consegue, mas aí você já é um ser perfeito, né? A disciplina ela passa por processos longos, quase que intermináveis de busca, tentativa, formação de hábito, e às vezes nos tornamos disciplinados a nossa visão, mas na verdade somos teimosos na visão de Deus. Quando de fato somos disciplinados, Deus nos indica o caminho certo a ser seguido. Esse nível de consciência, a gente só vai conseguir na espiritualidade ou quando a gente volta, está na erraticidade, isso já melhora? O nível de consciência é proporcional ao seu nível de paz. Tá? Determinadas questões que eu pratico e me trazem profunda paz, pratico com constância e me trazem profunda paz, é um sinal de disciplina e não de teimosia.
né? Então, eu consigo, na minha encarnação, criar alguns bons hábitos. E esses hábitos me trazem paz. A caridade, por exemplo, é um bom exemplo, né, que faz bem para a gente. Acho que vocês já ouviram várias vezes, o professor deve ter comentado aqui, pelas minhas contas, umas 77 vezes na aula sobre o óbolo da viúva, né? Então, só para vocês entenderem o que isso significa, né? Que a viúva tinha como hábito ir à missa, né? Mas a verdadeira caridade da viúva estava em dar tudo aquilo que possuía. A única moeda que ela tinha, ela deu. Ela deu tudo aquilo que ela possuía. Ela tornou a caridade um hábito na sua existência. Você entendeu o que eu quis dizer? Sim, irmão. Obrigado. Não é sobre aquilo que eu faço usualmente, mas é pela profundidade daquilo que enraizou dentro do meu ser. Luiz? Irmão, existe conexão entre esforço e disciplina? Bastante. O esforço, assim como o foco e assim como a organização, é um dos pilares da disciplina, né? Vamos imaginar a disciplina com quadradinhos embaixo, né? Certamente o esforço é um dos pilares, a organização é outro e assim sucessivamente. Fabrício? Irmão, o senhor já comentou sobre a persistência, né? Mas eu queria fazer uma conexão entre persistência e resiliência, já que não vai ser no primeiro momento que a gente vai acertar, né? Às vezes de primeira, todas as vezes, né? E para criar hábito, normalmente isso faz parte da questão de acertos e erros das nossas escolhas, né? Então, que ponto que isso pesa, né, na nossa aquisição de disciplina? A resiliência com a persistência. Fabrício, qual que é a diferença de resiliência e resignação? Eu acho que é a gente reconhecer, né, o erro para tentar persistir novamente em novas tentativas com a resignação, assim, com essa questão da humildade de reconhecer o erro e perceber que eu posso fazer diferente. Alguém mais? Pois não? Resiliência, meu irmão, é você resistir, como uma vara de bambu que cede ao vento, mas volta. Resignar-se é aceitar a prova ou a expiação que veio para você. E qual desses aspectos são mais importantes na disciplina? Eu diria que a resiliência. Eu diria que os dois. Então, a resiliência também é uma das construtoras, um dos pilares da disciplina, né? Quando eu resolvo me tornar disciplinado, eu passo por uma série de questões a serem lapidadas. Eu preciso aceitar o que me levou, a dor que me leva a fazer diferente. Portanto, eu preciso ser resignado. Eu preciso ser resiliente para suportar o processo de persistência. Eu preciso ser organizado para não apenas querer fazer, mas saber como fazer. Eu preciso ser esforçado para ter o start e continuar fazendo aquilo que me leva ao bem. Eu preciso ser paciente, é um dos outros aspectos. Eu preciso ser humilde. Um ser disciplinado é um ser evoluído. Um ser disciplinado em todos os aspectos é um ser perfeito. Irmão, para exercer a mediunidade é necessário ser disciplinado? Claro. Como não? Se você não organiza a sua medianização, ela será nociva. Obviamente que é necessário. A mediunidade é uma prática, é um exercício. Um exercício que requer treinamento constante, que requer abdicações, que requer esforço, que requer estudo. Então, com certeza. E indo seguindo essa linha,
Eu lembrei que Emmanuel repetia para Chico 3 vezes a palavra disciplina. Por quê? Eram suficientes? Eu não vou saber dizer, né? Você repete aquilo que o outro já aprendeu? Não. Então você tem sua resposta. Talvez 3.000 vezes seja necessário até que eu aprenda. Milton? Nesse episódio do disciplina, eu imaginava, no meu entendimento, assim, que ele quis mostrar exatamente a importância da disciplina, né? Porque normalmente, às vezes, a gente fala, vou te dizer as 3 coisas que você precisa fazer. E aí, nesse caso, ele repetiu, disciplina. Você pode romantizar de muitas formas. Você pode dizer, por exemplo, que ele disse começo, meio e fim, disciplina. Pode dizer que ele está levando a questão temporal, a necessidade da persistência. Pode dizer como única característica que garante as demais. Você pode, mas na verdade o que ele quis dizer é o seguinte: disciplina aprendeu? Não. Disciplina aprendeu? Não. Disciplina aprendeu? E assim sucessivamente. Isso leva a uma próxima pergunta que a gente tinha anotado aqui. Quem ama disciplina, irmão? A si mesmo ou ao outro? Ao outro. E a si mesmo. Os 2 são importantes. Você não disciplina o outro sem disciplinar-se. Precisamos amar a nós mesmos para a gente progredir, ter disciplina e, da mesma forma, para tentar ajudar o outro. É isso? Se eu te pedir um avião agora, você pode me dar? Não, Por quê? porque eu não tenho os recursos. Ok. Entendi. Não sobre avião que estamos falando. E seguindo a mesma linha da questão que ele fez, então o exemplo é a melhor forma de disciplinar? É a única. Então não adianta eu exigir do outro aquilo que eu não faço. A criança aprende aquilo que você fala ou aquilo que você faz? Eu faço E o outro? também. Você consegue dar credibilidade a alguém que prega, por exemplo, a vida e tira ela? Não. Então, logo, essa pessoa não poderá influenciar a sua decisão. Não poderá influenciar a sua mudança. A verdadeira mudança influenciável é quando o outro tem para me oferecer. Caso contrário, ainda que eu a realizei por conta própria, não pelo exemplo do outro. Paulo? Irmão, qual a relação entre disciplina e impor limites? A disciplina é um processo de impor limites em si mesmo. Agora, tem uma questão que vocês estão deixando escapar aqui. Eu dei uma brecha muito grande para vocês perguntarem e ninguém perguntou. Só o exemplo bom que ensina? Infelizmente, não. Os 2 ensinam, irmão. A falta de disciplina pode me ensinar a ser disciplinado? Olha que interessante. Eu acredito que sim, porque eu estou pensando na questão de uma criança, vamos supor, a minha falta de disciplina, que eu vejo hoje nas minhas filhas, as minhas faltas, elas acabaram também reproduzindo depois, seria isso? Não. A minha falta de disciplina jamais poderá ensinar o outro a ser disciplinado, mas poderá motivá-lo a ser disciplinado. Se eu sou uma pessoa que perco completamente o controle do meu peso, da minha saúde, desorganizo a minha casa, desorganizo a minha vida, os meus filhos podem repudiar tanto isso que querem fazer diferente. E aí disciplinar-se para fazer diferente. E quando reproduzem o que eu fiz? Aí aprenderam com o seu exemplo. Mas o que estamos falando é sobre disciplina, não sobre os exemplos errados reproduzidos. Ou seja, o mau exemplo, quando bem interpretado, permite, motiva eu a disciplinar a mim mesmo. Nós temos processos, né, que a gente busca disciplina. Exemplo da academia. Eu passei do peso, preciso ir lá na academia para perder. Aí, naquele período, eu fico disciplinado.
Depois que eu resolvo, eu não volto mais. Sempre vai ser esses processos? Aí você não se disciplinou. Você estará disciplinado quando isso for um hábito. Aí eu posso te fazer uma outra pergunta. Disciplina nós conquistamos em uma encarnação? Então, eu imagino que não. A minha pergunta era nesse sentido mesmo, né? Imagino que a beleza da reencarnação é exatamente aí, né? Para a gente voltar e aprender. Não tem nada de bonito nisso. Não tem beleza nenhuma nisso. Mas a ideia é bonita, eu acho. Não romantize a nossa ineficácia. É horrível. Que bom que seria se nós nos disciplinássemos bem rápido. Nós fomos criados para sermos perfeitos. E procrastinamos isso durante diversas existências. Não tem beleza, não. Entendi, já é uma fuga que está intrínseco na nossa cabeça, né? A gente sabe que tem reencarnação, deixa para fazer depois, né? O que poderia fazer agora. Isso não é bonito, né? Isso quebra as leis de Deus. Concordo. Fabrício? Justamente sobre isso, né, a questão da consciência, né, que é a lei de Deus em nós, né, que todos nós temos. Por que a indisciplina normalmente parece que veda, né, coloca um véu diante disso, ou grita nos nossos ouvidos, enquanto parece que a consciência sussurra, né? Existe sempre o erro que parece gritar para que nós façamos a coisa do jeito equivocado. Quando um erro te induz ao equívoco, ele não vem da consciência, ele vem da conveniência. A consciência é o sussurro que te leva à boa prática. A consciência te auxilia no processo de disciplina, não ao contrário. Né? Então, aí é a conveniência. Então, por exemplo, você está lá, vamos continuar usando o exemplo do exercício. Você está deitado no seu sofá e sabe que tem que ir para a academia. A conveniência fala, pô, mas você já está aqui, amanhã você vai. A consciência fala, levante e vá. A decisão é sua, ouvir a sua. Eu gosto de ilustrar as coisas. Lembra do diabinho e do anjinho? Ouvir o diabinho e o anjinho, a escolha é sua. É isso mesmo que eu estava comentando, né? Parece que um grita muito mais alto, né? Pela nossa vivência material, né? De experiência, de amenizar dores e dificuldades. Normalmente a gente parece que a indisciplina, né? A falta de disciplina grita mais do que a consciência sussurra, né? Em nós. Agora, ainda que eu faça de forma aparentemente disciplinada, se eu não tiver resultados, o que eu devo fazer? De forma diferente. Eu não terei resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Isso sim é bonito, viu, Milton? A beleza de tentar, de uma forma diferente, ter resultados diferentes. Paulo? Meu irmão, num mundo mais evoluído que o nosso, geração, esse aspecto já é superado, as pessoas, os espíritos já são bem mais disciplinados que nós? Obviamente, né? O mundo mais evoluído, ele está um passo à frente, né? Do nosso processo de evolução atual. Agora, o quanto à frente, aí eu vou ter que ser rude. Tem que chegar lá para entender o quanto à frente estará. Sabe o que difere ser rude de ser sincero? E quem pensou em intenção está errado. Seria a forma? Também não. Propósito. Qual a diferença entre propósito e intenção? Responda. Intenção é o que eu quero dizer. Propósito é para que eu quero dizer. Eu intenciono te dizer algo. É o que eu gostaria de te dizer. É a minha intenção. Propósito, para que eu quero te dizer isso? Para transformar o que dentro de você? Se aquilo vai construir ou vai destruir. Seria mais ou menos essa a diferença, então? Exatamente, essa é a diferença. Por isso que às vezes vocês leem o livro dos Espíritos de 57, a obra interminável não vai ser diferente, e acha que os Espíritos estão dando uma lapada em vocês, né? Ou no Kardec, né? Quando responde a questão. Não, o propósito é muito nobre.
né? Então, a forma de construir uma visão diferente, às vezes, passa pelo processo da dureza da resposta. Até para tirarmos, vamos supor, tirar daquele romantismo que o Milton pôr, para nos tirarmos da nossa teimosia, né? Que nós somos extremamente teimosos. O ser do mundo de provas e expiações, ele é um ser conveniente. Ele nada em suas conveniências, ele ancora em suas conveniências, ele ampara-se em suas conveniências, né? Vamos lembrar das duas maiores chagas da humanidade que estão enraizadas, né? Praticamente o espelho de um ser do provas e expiações, que é o orgulho e egoísmo. E aquele que fica nas suas conveniências, ele não consegue enxergar o outro, né? Para sair do mundo de provas e expiações, você tem que estar pronto para dar a sua vida por um irmão. Perfeito. Uma última pergunta, né? Essa questão, o senhor comentou agora do propósito, seria esse, né? Tipo, o motor para a gente insistir, né? Persistir nos resultados da disciplina, ou seja, o resultado, a gente enxergar mais o resultado no que a gente está fazendo, né? Essa evolução dessa disciplina seria o maior motor para a gente continuar fazendo. O resultado, Fabrício, ele é o maior incentivador da disciplina. Porque eu inicio, né? Vamos agora encarar de forma financeira. Eu inicio como um investimento. E aí, conforme eu vou tendo resultados deste investimento, eu me proponho a investir mais. Então, a disciplina é isso. Então, por exemplo, eu vou investir na bondade, né? Eu invisto na bondade e aí, conforme isso vai me dando paz, vai me dando evolução, vai me dando melhores relações, eu vou investindo cada vez mais. Chegamos a 20 horas em ponto, né? Horário de terminarmos a nossa reunião. Gostaria de agradecer a Deus, aos irmãos pela paciência, né? Acredito que pudermos chegar ao resultado esperado. Que Deus abençoe cada um de vocês. E não se esqueçam de jamais desistirem do processo de disciplina.